Questão 76, escola de especialista, continuando então a lista. É uma questão que parece mais para a prova de matemática do que de física, né? Uma questão que só envolve praticamente o teorema de Pitágoras. Então ela diz o seguinte: um nadador A atravessa diagonalmente uma piscina percorrendo um total de 45 metros. Vocês estão vendo aí na imagem, né? O corredor B sai ao mesmo tempo e do mesmo ponto do nadador, percorrendo a borda da piscina que tem 27 metros de largura, né? Chegando os dois ao mesmo ponto, ao mesmo tempo, como mostra a figura. Ele quer saber apenas a diferença entre a distância percorrida pelo corredor B e pelo nadador A. Então, o nadador A aqui a gente já tem a distância dele que é de 45 metros. E o corredor B ele vai percorrer essa borda daqui, né? Ele fala que vale 27 metros. E obviamente essa largura aqui que não foi dada, que eu vou chamar de x. Então, se você observar aqui, é um triângulo retângulo, né? sem muita ciência. A gente vai aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? O que é que diz o teorema de Pitágoras? Então, o quadrado da hipotenusa d de a ao quadrado, que a hipotenusa nesse caso aqui é o maior lado do triângulo retângulo, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, dA vale 45 metros. Aqui eu já tenho 27, 45 ao quadrado. 27 mais x ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado vai ser igual a 45 ao quadrado, que dá 2025, menos 27 ao quadrado, que dá 729. Ou seja, x ao quadrado vai ser igual a 1296, x vai ser raiz de 1296, x vai ser igual a 36 metros. Então, a gente já tem aqui o valor, né, percorrido pelo corredor B, 27 metros, mais 27 metros mais os 36. Então, sem muito mistério, distância do corredor B vai ser igual a 27 mais 45, que dá 63 metros. E a distância do corredor A, né, vale 45 metros. Então, ele quer saber a diferença de caminho, né? A diferença entre a distância percorrida pelo corredor B e pelo corredor A. Então, se eu fizer aqui, ó, dB menos dA, 63 menos 45, vai dar exatamente 18 metros. Não é isso? Então aí finalizou essa questão que está parecendo mais para a prova de matemática do que para a de física, né? Mas envolve a questão dos corredores aí. Então, aproveitando o ensejo, a gente vai continuar aqui fazendo a questão número 77. Esse vídeo aqui vai ser para duas questões. E a questão 77, ela também está mais para a prova de matemática do que para a prova de física, certo? Mas vamos lá. Ele diz o seguinte: um indivíduo precisou esvaziar um reservatório de água de 1,3 metros cúbicos, ou seja, imagine aí um reservatório de uma caixa d'água, né? Vamos imaginar aí uma caixa d'água cujo volume é de 1,3 metros cúbicos. E para não desperdiçar água, ele resolveu guardá-la em galões de capacidades. Então, o volume de cada galão é equivalente a 300 decímetros cúbicos. Quantos galões serão necessários para conter todo o líquido no reservatório? Então aqui a gente tem aqui em cima, né, o valor do metro, dos seus múltiplos, né? Esses valores aqui à esquerda são os múltiplos e os valores aqui à direita são os submúltiplos. Então, o que é que a gente tem aqui? O metro como sendo a unidade fundamental. Na verdade, isso aqui serve para qualquer unidade, né? Pode ser Newton, pode ser Joule. Então, aqui a gente tem o decímetro, que é a décima parte, centímetro, a centésima parte, milímetro, a milésima parte. Aqui o decâmetro, que é 10 vezes o metro, o hectômetro, né, 100 vezes, e o quilômetro, 1000 vezes. Então, como é que é o fator multiplicativo? No caso aqui, a gente tem uma grandeza linear, né? A gente tem um comprimento. Então, nesse caso aqui, se a gente quiser passar da esquerda para a direita, basta a gente multiplicar por 10. Né? Por exemplo, se eu tiver aqui 1 km e quiser passar para hectômetro, 1 km multiplicado por 10 vai dar 10 hectômetros. 1 hectômetro são 10 decâmetros.
1 decâmetro são 10 metros e por aí vai, né? Se eu quiser fazer o caminho inverso, se eu quiser passar de, por exemplo, centímetro para decímetro, aí eu tenho que fazer a divisão por 10. Ok, só que a gente está tratando aqui com grandeza linear, né? A gente está aqui com uma grandeza que oferece aqui uma dimensão. Então a gente tem aqui, na verdade, um volume. O que é que diferencia de, por exemplo, comprimento, área e volume? É o fator multiplicativo. Então, se ao invés de quilômetro, hectômetro, decâmetro, tiver quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, ou seja, para medidas diárias, o fator multiplicativo passa a ser 100. Ou seja, da esquerda para a direita eu passo a multiplicar por 100 e da direita para a esquerda eu divido por 100. E se for volume, que é o nosso caso, vai ser por 1000. Okay? Ou seja, então a gente tem um problema aqui simples, né? Um problema aqui em que eu tenho um volume de 1,3 metros cúbicos, né? Então eu estaria aqui em metros cúbicos, querendo passar isso para decímetro cúbico, né? Para poder trabalhar aqui com as grandezas iguais, né? Eu quero saber quantos galões de 300 decímetros cúbicos são equivalentes a 1,3 metro cúbico. Então, para isso, eu tenho que deixar as duas unidades equivalentes. Ou eu converto decímetro para metro cúbico, ou eu converto de metro cúbico para decímetro cúbico. Então, eu estou achando mais conveniente passar de metro cúbico para decímetro cúbico. Ou seja, para passar de metro cúbico, portanto, para decímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Então, a conversão que eu vou fazer aqui já é uma vizinha da outra, né? Eu quero passar, mais uma vez, se fosse metro para decímetro, multiplicaria por 10. Se fosse metro quadrado para decímetro quadrado, multiplicaria por 100. Como é metro cúbico para decímetro cúbico, então eu vou multiplicar por 1000. Ou seja, o meu volume aqui, ó, multiplicado por 1000, né, vai dar 1300 decímetros cúbicos. Então, como é que eu faço para saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra? É só eu dividir, né? Então, ó, se eu dividir aqui o volume total pelo volume do galão, ou seja, 1300 decímetros cúbicos dividido por cada galão, né, de 300 decímetros cúbicos, eu vou obter um valor equivalente a 4,3 galões. Agora isso aqui é uma pegadinha, né? Se você observar as alternativas, elas dão um valor de 2, 3, 4 e 5. Então a pessoa, por arredondamento, pode, né, tender a colocar o valor número 4. Só que 4 galões não vai dar para armazenar toda a água. Eu vou precisar de um quinto galão, né? Eu vou ter 4 galões aí cheios e mais o quinto galão com 0,3 do volume. Aí é 30% do volume, né? Então a resposta correta é a letra D. A letra D. Na verdade, eu vou precisar de 5 galões para poder comportar toda essa água. Obviamente, o quinto galão vai ficar com um valor não completo aí, né? Um abraço.